Deus abençoe cada um de vocês. Vamos continuar com João 10:16, que vai dizer assim: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, ele está falando de ovelhas que não são daquele aprisco. Ele não está falando das ovelhas, meus irmãos, da religião judaica. Ele está falando, meus irmãos, das ovelhas em todo o mundo, em toda a face da terra. Ele está falando das ovelhas que estão dispersas por toda a face da terra. Ele está nos ensinando aqui, meus irmãos, os tipos de ovelhas. Tem as ovelhas que são da casa de Israel e as ovelhas que são de outros apriscos. Olha o que Jesus está falando, meus irmãos. Alguns ficam presos só na frase: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ignoram essa passagem. Você vê que nessa passagem Jesus está falando sim sobre a possibilidade de ter outras ovelhas, de ter mais de uma ovelha, meus irmãos. É o que ele está falando, ele está ensinando que tem mais de um tipo de ovelha. Não tem só ovelha do campo religioso. Ele está falando de um aprisco. Meus irmãos, então são mais de uma ovelha. Não tem, meus irmãos, outro tipo de ovelha. É um tipo de... São vários tipos de ovelha. Não tem só um tipo de ovelha. São vários. Tem outro tipo de ovelha. Não só do sistema religioso, meus irmãos. Ele não está falando aqui do sistema religioso. Não está falando, meus irmãos, da sinagoga, das igrejas. Ele está falando, meus irmãos, de todo um sistema, meus irmãos, que vai além, meus irmãos, do sistema mundano. Está falando que tem muitas pessoas por aí que são ovelhas dele, e que ele queria agregá-la, e que ele vai agregá-la de uma maneira espiritual. Meus irmãos, aquilo ali é como se fosse uma frase preparando para uma igreja, meus irmãos, uma igreja não composta por concreto, por cimento, mas uma igreja eterna, meus irmãos, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele se faz presente. Esse é o sentido da igreja, meus irmãos, que ele montou. É uma igreja onde estão 2 ou 3 em nome dele, ele está presente. É o que ele vai ensinar, meus irmãos. É o que ele está ensinando aqui. Onde tem 2 ou 3, ele já se faz presente. Ele, meus irmãos, não está falando aqui apenas das ovelhas do sistema religioso, do sistema mundano. Está falando de toda a face da terra. Tem vários tipos, meus irmãos, de ovelhas. Aqui ele está ensinando sobre quem são essas ovelhas, sobre a importância dele estar agregando essas ovelhas também como suas, porque ainda que elas não tenham contato com o sistema religioso judaico, elas faziam parte sim dele. Elas vão sim sendo agregadas nele, entendeu? Era uma igreja não não instituída, meus irmãos. Era uma igreja como ele instituiu, sem templo, sem lugar para se reunir, apenas com os corpos, entendeu? Era o que ele estava falando, já estava dando, meus irmãos, essa instrução desde daquele tempo. Ou seja, meus irmãos, não era algo novo, já era uma preparação, meus irmãos. É que ele já estava falando como é que ia ser isso, que as pessoas que estavam dispersas iam encontrar a igreja e iam estar nela. Já estava falando do que ia acontecer em Atos aqui. Era como se fosse algo profético, porque ainda que não tinha nem sido crucificado ainda, mas ele já estava falando sobre o que aconteceria. E eles, como já é de se esperar, eles não entendiam nada. Os religiosos não entendiam nada.
Deus abençoe cada um de vocês. Guarda essa palavra no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.